Vou contar brevemente a lenda do cavalo de Troia, que aconteceu na Europa. Diz a lenda que foi assim: uma guerra entre os gregos e Troia, e os gregos não conseguiam destruir a cidade de Troia. Eles não conseguiam vencer a guerra. Então o que eles fizeram? Porque Troia era murada e tudo mais. Então os gregos tiveram uma ideia e foi enviar um cavalo de madeira, que os troianos interpretaram como se fosse um presente para os deuses. E assim, o cavalo de madeira gigante conseguiu entrar dentro das muralhas de Troia. O que os troianos não esperavam era que dentro do cavalo estavam escondidos os soldados do exército grego, e quando a noite caiu, os soldados saíram do cavalo. E foi assim que conquistaram a cidade de Troia, colocando esse presente que todos aceitaram de braços abertos, e quando perceberam, a cidade de Troia já havia caído. Esse é o lado da história, que é o mais popular, mas vou contar para vocês o lado da lenda de Troia que as pessoas não conhecem, e é que a guerra de Troia, na verdade, foram duas guerras. Isso é o que contam, como está narrado nos textos dos gregos, que existe a guerra terrestre. Acabei de contar sobre a guerra de Troia entre Troia e Grécia, mas há outra guerra, a dos deuses. E o que eu conto rapidamente para vocês é que há uma deusa que lança, ela é Eris, ela lança uma maçã da discórdia, ou seja, de conflito, e que a maçã diz para a mais bela. E há três deusas que começam a brigar por essa maçã, certo? Que são Efrônita, Atena e Hera. E começam a dizer, não, eu sou a mais bela, eu sou a mais bela. E começam a brigar para ver quem é a mais bela. E decidem trazer Paris, que é um jovem troiano, e ele é o juiz para decidir quem é a mais bela. E o que cada uma dessas três deusas que estão disputando pela maçã faz é... elas começam a oferecer presentes para Paris, e é assim que um dos presentes, isso leva à guerra de Troia, com deuses se aliando a diferentes lados. Afrodite apoia os troianos e Atena, Hera e Poseidon também apoiam os gregos. E assim eles continuam na luta. Ou seja, há duas lutas aqui. A que é visível na Terra e a guerra entre os deuses. Zeus, que ele é, digamos, não sei como chamar, como a Organização das Nações Unidas, porque é para lá que vai minha analogia. Eles têm essa Organização das Nações Unidas, esse Zeus, que é como o, digamos, líder dos deuses, vamos chamar assim, entre aspas. Ele se mantém como calado, ele meio que quer ser neutro, e ele deixa que tudo isso siga seu próprio curso. E esse é o papel de Zeus. Prontos? Então já entenderam a que se refere minha analogia? E quero lhes dar uma frase que ele disse: um dos piores ditadores de 15 anos atrás, Muammar Gaddafi, em 2006, e ele foi o ditador da Líbia, disse a seguinte frase: há sinais de que Alá, assim eles chamam Deus, no Islã, de que Alá garantirá a vitória islâmica sem espadas, sem pistolas, sem conquistas. Não precisamos de terror, nem precisamos de homens que se suicidam, porque é isso que os muçulmanos fazem, sabem? Eles vão a supermercados ou a outros lugares e se explodem em nome de Alá. Não precisamos de terrorismo, né? O que precisamos é, com mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa, o continente pode se tornar muçulmano em poucas décadas. Atenciosamente, seu querido Muammar Gaddafi, em 2006, Muammar Gaddafi foi derrubado na Guerra Civil. Lembro a vocês que houve uma primavera árabe, onde os países árabes se cansaram das ditaduras árabes e tentaram derrubá-las. E foi assim que aconteceram guerras civis que deixaram inúmeras pessoas afetadas. Até hoje, continuam as guerras civis na Líbia, continua a guerra civil no Islã durante toda a sua história. Como elas se espalharam, segundo Gaddafi, pela espada. Aqui vocês têm um breve mapa de como essa pequena religião teve muito sucesso. Mas por que teve sucesso? Porque se espalharam pela guerra, começaram a conquistar os diferentes reinos, certo? Aqui vocês podem ver. E Maomé, o próprio fundador do Islã, começou a difundir sua religião por meio da espada. E foi assim que eles chegaram a todo o planeta, inclusive a algumas regiões da Europa. Eles chegaram a regiões do que hoje é a Áustria. Eles conquistaram metade da Espanha, o que um dia foi Al-Ándalus, e fizeram isso pela espada. Agora vou dar a vocês um ensinamento da teologia islâmica para que entendam por que isso é inseparável, né, uma coisa da outra. No Islã, o mundo é dividido em dois tipos de territórios, ou três, mas dois tipos de territórios,
que são Dar al-Islam, que são as terras do Islã, que são as terras que pertencem ao Islã, e tem Dar al-Harb, as terras da guerra. Por que são chamadas terras da guerra? Porque ainda não pertencem ao Islã, mas um dia pertencerão. Então existe, e vocês podem perguntar ao muçulmano mais moderado que quiserem, mesmo que seja um muçulmano reformista que esteja reformando o Islã, como há certas seitas que já têm uma postura diferente sobre esse tema. Mas no Islã, vocês podem perguntar aos moderados se é que existe tal coisa, qual é a aspiração final do Islã. Que haja um califado mundial, que o mundo seja islâmico, essa é a visão final de todos, tanto do mais radical do grupo Hamas, quanto do mais moderado, como costumam chamar, que vive no Canadá tomando um cafezinho do Starbucks. A aspiração do Islã é que haja um califado mundial, por isso o Islã está condenado à guerra. Sempre estarão em guerra, sempre é uma situação constante de guerra. Até o fim dos tempos, até que o mundo alcance sua utopia islâmica e chegue seu Mahdi e Messias, e tudo isso. Mas o que quero mostrar a seguir é como isso se reflete. Por quê? Como agora, vou usar a linguagem rabínica, afinal de contas, como rabino, devo me expressar da forma mais natural possível. Vou falar com vocês em dois termos. Edom, vamos chamá-lo de Ocidente, e vamos chamar de Ismael. Vamos chamá-los assim só para simplificar minha linguagem. Edom é muito forte. Ismael não pode vencer Edom. Ou seja, Edom é quem lidera neste mundo. Edom tem o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento militar, sabe criar sociedades que funcionam. Arquitetura bonita e prefeituras que mantêm as ruas limpas, Edom faz isso muito bem. Neste mundo, Ismael aspira que todos acreditem em sua ideia e não pode vencer Edom à força. Ele pode fazer assim. Vou mostrar os dados para vocês. Os dados estão condensados, eu só quero mostrar a origem do que vou apresentar. Dados do Eurostat mostram estatísticas de países da União Europeia de 1960 a 2023. Só peguei. Aqui estão alguns países: Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Irlanda, entre outros. Só peguei 5 países aleatórios, alguns onde vocês estão: Irlanda, Espanha, Itália, Países Baixos, Holanda, etc. E Portugal, em 1960 a fertilidade, ou seja, a quantidade de filhos por mulher, variava, por exemplo, no caso da Irlanda, em quase 4 filhos, entre 3,5 e 4 filhos. Enquanto que, por exemplo, no caso da Espanha, nos anos 60, vemos que era de pouco mais de 2 filhos que cada mulher tinha. Com o passar das décadas, Franco cai, começam a cair, passam os anos, década após década, e vocês veem como o gráfico cai. Cada vez mais as mulheres desses países europeus têm menos filhos. Hoje, em 2023, esta tabela reúne dados condensados de 2021, 2022 e 2023. Vocês podem ver que todos os países estão abaixo de 2 filhos. Além disso, quero destacar para que fique claro para vocês. Vocês sabem o que significa um país ter menos de 2 filhos? Vocês sabem como isso se traduz? Significa que é uma sociedade que está desaparecendo. Se um homem e uma mulher têm menos de 2 filhos, falta pelo menos um homem ou uma mulher. Marcar, claro, é uma sociedade em declínio, desaparecendo. Antes de mostrar dados importantes, convido vocês a participar da minha comunidade, Israel High, onde vocês podem estar em contato direto comigo pelo WhatsApp. Também podem participar de muitas aulas que oferecemos pelo Israel High. Para participar, o link está na descrição. Preencha seus dados e entraremos em contato para se tornarem membros do Israel High. Quero mostrar para vocês outro dado, que é o número de nascimentos na União Europeia desde os anos 60, desde aquela época até os dias de hoje. O gráfico está em queda, cada vez vai mais e mais para baixo. E essa é a situação atual de por que a demografia na Europa está cada vez mais envelhecida e quem tem menos filhos são os europeus locais. Outro gráfico que também deve parecer interessante é este. A idade média das mulheres para dar à luz a... Antes, as mulheres tinham seus filhos na Europa no começo do século 21 aos 29 anos.
Com o tempo, as mulheres têm o primeiro filho cada vez mais tarde. Elas chegam perto ou passam dos 30 anos e têm o primeiro filho. Vocês sabem o que isso significa? Quanto mais tarde uma mulher tem filhos, menos filhos ela deseja. Por quê? Ou seja, ela não pode, não só por razões físicas, não só por razões biológicas, mas também porque precisa se ocupar de outras questões. E é por isso que, quanto mais tarde a mulher tem filhos, menos filhos ela vai planejar ter. Isso faz parte do novo papel da modernidade, em que a mulher agora participa da sociedade, e eu não sou contra isso. Eu acredito que é importante que a mulher participe da sociedade, também em papéis muito significativos dentro da sociedade. Só que a questão, por exemplo, em Israel ocorre uma maravilha demográfica, pois nossa demografia supera a dos árabes no país. Vocês sabiam disso? Que os árabes têm menos filhos do que os judeus. É uma loucura. Não falo só dos ortodoxos, pois como judeu ortodoxo tenho muitos filhos, e continuam, graças a Shem, pude ter mais filhos por esse caminho. Mas também as pessoas que são laicas em Israel também têm uma quantidade significativa de filhos, demograficamente falando. É um fenômeno muito estranho de Israel. E não só isso, Israel é o país onde há mulheres que vão para o exército. Por exemplo, minha esposa, comandante do exército israelense, já trabalha na academia, na universidade. E ela faz pesquisa na área do autismo, né? Ou seja, uma mulher que participa de uma pesquisa para desenvolver o mundo, que também é mãe de família e também comandante do exército israelense, também reservista. E tudo isso, e ainda tem vários filhos. E uma coisa não contradiz a outra, porque essa é a mentalidade que o judaísmo apresenta. É uma mentalidade diferente da nova mentalidade criada pelo europeu na América Latina. Vou falar do caso de vocês em instantes, mas antes quero citar um versículo da Torá. Gênesis 1:28. Bem, o que acontece neste capítulo é que Deus cria o mundo, Hashem cria todos os dias da criação. E ele lhes diz isso neste versículo. Diz, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e conquistai-a, falando árabe. O que a Torá nos ensina é que a relação entre a frutificação das pessoas tem uma grande ligação com a presença nos territórios, nas terras. Entre os sábios de Israel, alguns dizem que os não-judeus também têm a obrigação da mitzvah de prurvu, de ter filhos. Essa é uma opinião baseada nesse versículo, pois ele não foi dito a Israel, mas à criação universal. Na América Latina, o que acontece é que esse fenômeno vai chegar. Eu garanto a vocês, com o crescimento do desenvolvimento, seja industrial ou tecnológico, especialmente nesta era da inteligência artificial, o mundo evolui cada vez mais. As mulheres também começarão a trabalhar mais tarde. Esse é um fenômeno global, não é? Então, não se surpreendam se na próxima década surgirem demografias seguindo esse caminho. A pergunta é, como lidar com a questão da imigração? E eu não sei se vocês sabem quantos filhos se aspira a ter no Islã. Geralmente mais, ou seja, na cultura árabe e no Islã, que também é uma cultura árabe. Também me refiro ao norte da África, vamos chamar de árabe, neste caso. Também se aspira a ter uma quantidade maior de filhos, certo? Porque nisso são muito parecidos com o judaísmo. Como a cultura de família, a cultura de tribo, nós judeus viemos de tribo, sabem? Os judeus de Israel somos tribos. Então, essa cultura tribal e familiar é muito forte no Oriente Médio e por isso para o mundo islâmico, para aqueles que têm essa ideologia religiosa, é muito importante ter filhos. Então, enquanto na França vocês vão ver sociedades com 1,3 filhos no francês comum, ou até menos que isso, vocês vão ver que o muçulmano ao lado, que na França está chegando em ondas e mais ondas, e ondas e mais ondas. O árabe ao lado, o norte-africano ao lado, está tendo muito mais filhos. Agora vem uma pergunta. Isso é ruim ou é bom? Hashem controla a história, e nesse caso fico como na história de Zeus, certo? Vou falar como Zeus por um momento, antes de dar minha opinião verdadeira. Mas a pessoa pode se perguntar se isso é bom ou ruim. Isso depende de cada um. Alguns dirão, sejamos sinceros, a história humana sempre foi assim. As culturas sempre mudam. Por exemplo, antes no continente estavam, não sei, os astecas, e depois chega a Espanha e faz tudo aquilo, e agora temos o México atual e mudaram culturalmente.
E talvez, para o bem ou para o mal, cada um interpreta de um jeito. Então alguém vai dizer, bom, o que tem de errado a Europa de amanhã ser muçulmana? O que tem de errado? Cada um interpreta de um jeito, mas vou dar minha opinião sobre o assunto. É só vocês olharem para o Oriente Médio, vejam como está a situação e vocês entendam e reflitam. Se vocês estivessem dispostos, alguém que está na Europa, vocês estariam dispostos a sair da Europa para ir morar? Não sei, para o Afeganistão, por exemplo? Ou estariam dispostos a ir morar na Líbia ou em um lugar assim? Talvez sim. Se talvez para vocês pareça um lugar bonito, com menos distrações materialistas e uma cultura mais acolhedora. Por exemplo, como se diz, para família e convidados, talvez goste dessas coisas. Talvez uma mulher feminista não goste muito do fato de ter que ficar coberta da cabeça para os pés e que ela tem que estar subordinada ao marido e o marido pode bater nela, porque é isso que diz a lei islâmica, podem bater nela. Isso está explicitamente no Alcorão. Talvez a mulher feminista não vá gostar muito de um modo de vida assim, como aconteceria em um país como o Afeganistão. Então, depende de como vocês queiram ver, ok? De qualquer forma, quero dizer qual é a solução que eu acredito. São as leis noaídas, né? Sobre isso vou falar em outro vídeo. Mas as leis noaídas são essa proposta que o judaísmo tem para o mundo. Porque a religião, sejamos sinceros, cada vez menos pessoas querem religião. É que a religião prende o ser humano, é pequena, reduz horizontes. A religião ajuda a proteger valores, mas não desenvolve. Por isso, o judaísmo oferece algo que não é religião, e sim espiritualidade, pois religião e espiritualidade são diferentes. E as leis não rígidas é um sistema legislativo, ideológico e filosófico, dentro de um marco conceitual, político e também econômico, que faz com que o ser humano esteja unido com Hashem por meio de um sistema legal, por leis. E essa é a grande novidade que o judaísmo vem oferecer ao mundo. De qualquer forma, falaremos sobre isso em outro momento. Aqui Gabriel diz, a Europa será laica, não será muçulmana, ou seja, aceitarão muita migração e haverá muitas pessoas do mundo árabe. Norte da África, mas não será muçulmana, pois haverá laicização, propõe Gabriel. Até o momento, é verdade que entre os árabes locais da Europa, há uma grande apostasia na Europa. Isso está correto, mas é preciso diferenciar entre as normas de conduta, as normas culturais, a herança cultural, a cosmovisão e diferenciá-las da perspectiva e da atuação religiosa. Ou seja, pode ser que esses muçulmanos apóstatas já não rezem 5 vezes ao dia, porque já são como os muçulmanos da Europa e de grande parte do mundo, que na verdade nem sequer leram o Alcorão. Mas isso sim, talvez, e não vão à mesquita e essas coisas. Mas isso sim tem um grande apego ao que é a cultura e veem o mundo com os óculos, que é a herança cultural deles. E a questão para o europeu é se você, senhor europeu, aspira que o mundo, como a Europa, como você a tem, seja regido por pessoas que têm uma cosmovisão própria do continente, ou seja, europeia, como vem desenvolvendo nesses últimos séculos, ou com a visão do Oriente Médio, que é uma abordagem diferente. Ou seja, por isso eu digo, se uma pessoa está completa, se uma pessoa está satisfeita e acha que está tudo bem, e isso não lhe causa antagonismo, a forma como se vive e se rege o Oriente Médio e não se importa que a sua sociedade se torne assim, não tenho mais o que dizer. Fiquem com isso. Muitos europeus talvez digam, não, eu não gostaria de viver em uma sociedade onde existe essa ideologia repressiva. Não, eu não gostaria. Em muitos países árabes, onde há todo esse caos, não se vive sob a lei islâmica. Para a pessoa que fez essa pergunta, esse comentário, não se vive sob a lei islâmica Sharia especificamente. São alguns países que aplicam a Sharia, que é a lei islâmica. Muitos dos países ditatoriais árabes, muçulmanos, não aplicam a Sharia, mas ainda assim, são países ditatoriais que reprimem a imprensa, em que a mulher não tem seus direitos completos, que precisa pedir permissão para sair, para dirigir, coisas desse tipo. Ou seja, é muito mais do que simplesmente o ato religioso de dizer abertamente que cumpre ou não o jejum no Ramadã. Ou seja, é mais que isso. São cosmovisões, por exemplo. Aconteceu na minha página de convite. O professor Antônio Pinheiro participou da minha página para discutir os não ágidas nos séculos I e II.
historicamente falando. E ele diz muito que não é cristão, mas é cristão cultural. Como assim que cristão cultural? O que significa? É porque sua herança é do cristianismo. Ou seja, e eu vou falar um pouco sobre Friedrich Nietzsche. Vocês talvez já tenham ouvido falar desse pensador alemão de quase 200 anos atrás. E Friedrich Nietzsche disse o seguinte: Deus está morto, Gott ist tot, em alemão. Como assim Deus está morto? Ao que Nietzsche se refere é que a Europa de seu tempo, os consensos sociais sobre a religião estavam em declínio. No entanto, Nietzsche está ciente disso. Assim como Schopenhauer também estava, e também temos Kierkegaard. Eles também falaram sobre esse tema, que apesar de a religião poder estar em declínio, as normas deixadas pela religião continuam ali. Ou seja, é verdade que a Europa já pode ser laica e pode não ser cristã. E se vocês forem a igrejas na Europa, elas estão vazias, há poucas pessoas que frequentam, não é algo. Mas, culturalmente, as bases ideológicas deixadas pelo cristianismo são os pilares da Europa. Na verdade, os pilares da Europa é disso que Deutsch e Levinas falam. As colunas da Europa são Jerusalém e Grécia. Somos as colunas que essa fusão foi o que criou o Ocidente. Mas, de qualquer forma, o cristianismo continua sendo essa, digamos, coluna vertebral na consciência europeia. Lembro a vocês que o desenvolvimento do cristianismo foi paralelo ao desenvolvimento da Europa. Quando a Europa nasce, o cristianismo nasce. Ou seja, seu próprio desenvolvimento histórico. Por isso é que estão tão ligados um ao outro. Então, embora estejamos falando de muçulmanos que não vão e fazem o Hajj, eles fazem essas festividades, esses mandamentos muçulmanos propriamente ditos. A herança, a cosmovisão, a forma de aplicar as coisas continuam lá. Quero falar para vocês sobre um caso, porque alguém poderia dizer, não, paranoia, isso não vai acontecer, isso não pode ser. Vou dar um exemplo para vocês. Líbano. Sobre isso vou falar em outro vídeo separado, para não me alongar muito neste vídeo. Mas o caso do Líbano é que foi um país cristão por muitos séculos. Vocês sabiam que os cristãos que ainda permanecem hoje no Oriente Médio, sabem por que eles estão lá? Porque seus antepassados, assim como os judeus do Oriente Médio, dos países árabes, que os árabes no século XX apagaram os judeus do Oriente Médio. Também todas essas pequenas culturas, os zoroastristas, os assírios, todas essas culturas, por que permaneceram não muçulmanos? Os drusos, porque eles pagaram às autoridades islâmicas um imposto chamado jizya. Os muçulmanos impõem um imposto àqueles que não são muçulmanos. Esse imposto se chama jizya, um tributo discriminatório cobrado das minorias para que permaneçam como tal. Se a pessoa não paga o jizya, ela deve se converter ao islamismo ou recebe uma pena que nós já sabemos qual é. Ou seja, ela está sujeita às consequências de não pagar o jizya ou de não aceitar o islamismo. Significa que pessoas no Oriente Médio foram cristãs e viveram em território islâmico por séculos. É porque seus antepassados, bisavós e tataravós, foram cristãos que pagaram o jizya. Durante toda essa história, muitos desapareceram. Alguns devem ter se convertido, mas foram muito poucos. Porque se uma pessoa deixa o Islã, ela recebe pena de morte, sabiam? Na lei islâmica, se uma pessoa é apóstata no Islã, deve-se aplicar a pena capital. Assim, embora tenham ocorrido, os casos de conversão ao cristianismo não foram inexistentes. Ainda assim, é algo menor comparado àqueles que continuaram pagando o jizya por séculos. O Líbano foi um território onde não era um país, certo? O país Líbano é algo moderno, é algo da modernidade. Mas o Líbano, como território, teve uma presença cristã perpétua. Pode-se dizer, até quando? Até que começaram a agir como a Europa atualmente. O que a Europa faz hoje? Abrir as portas para a migração, dizer, bom, vamos coexistir todos juntos, certo? Porque como os cristãos são gente boa e não querem briga com ninguém, e amam o próximo. E se te baterem de um lado do rosto, ofereça ao outro para que batam de novo. Então, esse é o pensamento que o Líbano permitiu, e hoje o Líbano não é mais o Líbano cristão que vocês tinham há apenas algumas décadas. Não estou falando de algo que aconteceu há séculos, o Líbano foi cristão há algumas décadas. Hoje em dia, seu caráter cristão, bem, colapsou. Então, vou falar sobre isso em outro vídeo, que na verdade eu já tenho um vídeo onde menciono bastante sobre esse tema, que se chama Por que o Líbano tem tantas guerras?
Vocês podem procurar. Quero fazer uma pergunta para vocês e sejam bem sinceros na Europa. Não quero incentivar a violência. Não me interpretem mal, mas nas entrelinhas vocês vão entender o que estou dizendo. Quão dispostos vocês estão na Europa se acontecer uma situação assim? De que realmente essa ideologia radical de uma religião que oprime as mulheres e as minorias e a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa chegue ao poder. Até que ponto vocês, europeus comuns, iriam para não sei se tolerar por um lado e recuar diante dessa situação? Ou estariam dispostos a isso? Deixo aqui um vídeo do Dr. Francisco Gilway comentando sobre o tema. Minha tese e minha previsão é que muito em breve vão estourar guerras civis em várias partes da Europa. Estou esperando as primeiras na Grã-Bretanha, na França, na Espanha, em Portugal, na Alemanha. Nesses países que agora têm comunidades muito grandes de muçulmanos, me parece que essas guerras civis são inevitáveis. Só uma observação. Não sei se conhecem o Dr. Francisco Gilway. Ele é acadêmico, é antropólogo. Estudou em Princeton, também deu aulas nas universidades mais prestigiadas do mundo. E ele acompanhou de perto o fenômeno dessa luta de civilizações e de conceitos. E continuaremos ouvindo. Ou seja, nada mais pode detê-las, porque a proporção de muçulmanos na Europa ultrapassou uma massa crítica. E, portanto, nessa massa crítica, né, a direção do processo social, dentro da própria comunidade muçulmana, inclina tudo para essa guerra civil, porque eles a querem. Então, ou seja, os muçulmanos na Europa foram radicalizados, em parte porque, bem... Você está absolutamente certo. Eu, na minha vida, nunca tinha visto uma situação como a que estamos vendo hoje. Digo, sempre houve hostilidade, mas não como estamos vendo hoje, de irem e queimarem as bandeiras dos locais onde estão hospedados. Ou seja, imaginem imigrantes que vêm, por exemplo, para a Austrália, para o Reino Unido, e começam a queimar as bandeiras da Austrália e do Reino Unido. É uma radicalização, uma polarização tão grande. Só imaginem que se vocês, nos seus países, sentem radicalização entre a direita e a esquerda, imaginem como vivem as pessoas que pertencem a uma cultura diferente, sendo que direita e esquerda são da mesma cultura, só discordam na questão econômica. Ou seja, e outros temas. A questão econômica é uma das expressões, é um tema maior, obviamente. Mas imaginem o abismo tão grande que sente a pessoa que veio de outras dimensões, que vem de outra situação. Por isso, a radicalização é muito forte. Os governos do Ocidente permitiram que fossem construídas mesquitas financiadas por estados muçulmanos jihadistas. E então, os clérigos que pregam nessas mesquitas, claro, estão pregando a jihad e a destruição da Europa, e como o Islã vai substituir todo o resto. Essa é a parte mais irônica. O vídeo termina aqui, mas vocês podem continuar assistindo ao Dr. Francisco Gilway. Eu posso contar para vocês todos os discursos e mostrar os dados e gráficos e isso. Como sempre digo na minha página, anotem a frase, não caiam em conversa fiada. Vocês não precisam acreditar em mim. Procurem vocês mesmos e confirmem o que eu estou dizendo. Ouçam os próprios muçulmanos. Eles mesmos admitem, não é segredo nem precisa ser Muammar Gaddafi para afirmar isso. Eles falam nas mesquitas sobre o financiamento delas. Isso mesmo, pela Irmandade Muçulmana. É uma escola do Islã. Nós a chamamos de radical, vocês conhecem minha posição. Não existe um Islã radical. Os radicais do Islã são aqueles que não concordam com isso. E esses são muito poucos. Mas é a escola do Islã que quer retomar a postura de conquistar o mundo pela espada. Então, a Europa está enfrentando os dois frontes simultaneamente. O fronte demográfico e o fronte democrático, né, o bélico. Então, a futura, digamos, luta que eles têm na Europa, que vai muito além de uma luta de armas e pistolas. E tudo isso que em Israel nos tocou, mas é também uma luta de visões de mundo. Veja, migração. Sim, para quem? Para quem não? O que fazemos? Que tipo de religião? Será que não temos um sistema ideológico forte o suficiente para nos vacinar contra a religião que eles têm? E eles têm isso muito claro. Peguem o jovem europeu médio, saiam na rua, peguem um jovem e perguntem a ele sobre seus valores, sobre suas aspirações, sobre sua razão de viver.
sobre coisas muito mais transcendentes do que o seu dia a dia. Perguntem isso em qualquer país islâmico e vejam a grande diferença. É verdade, julgar os muçulmanos é fácil, eles vivem atrasados, não têm tecnologia, mas têm valores muito claros. Eles têm um objetivo muito claro, sabem o que procuram. O europeu médio, nem tanto. Porque depois do pós-modernismo, tudo é relativo, todas as culturas são bonitas, tudo é a mesma coisa. Então, não. Assim, eles perderam como digamos, seu foco transcendente que lhes dá esse motor para, de verdade, direcionar o mundo para um objetivo claro. Isso eles perderam. E é por isso que, diante desse vazio, o que vai preencher Besharam Tashem será a Torá. E para me despedir, convido vocês novamente a fazerem parte da minha comunidade Israel High, onde respondemos a essa situação, onde damos as ferramentas para que vocês, Besharam Tashem, possam construir um mundo melhor, um mundo de paz, que junto com Israel faremos isso, vamos triunfar. Israel, somos aquela luz que justamente Israel é o lugar onde não temos o problema demográfico, onde há pessoas aqui, onde temos claros nossos valores, temos claro que Tashem é quem move a história e não faz diferença como eles veem Allah, que é essa guerra perpétua no mundo. Nós vemos isso de forma muito diferente e Besharam Tashem, que este mundo triunfará pelo lado bom da história. E esse é o lado de Israel. Convido vocês a participarem. Saudações de Israel.